Oi, crianças, tudo bom? Vocês estão aí? Tudo bem? Aqui é a tia Larissa de novo. Já estamos, umas 2 semanas sem se ver. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão passando tudo bem esses dias? Já voltou às aulas em casa? Estão estudando? Hein? Tá tendo muita tarefa ou tá tranquilo ainda? Espero que esteja tudo bom. E a gente continua por aqui até voltar na igreja. Vamos continuar orando e pedindo a Deus para que volte logo, hein? Já tô com saudades. Vamos começar fazendo uma oração e depois a tia vai falar o que a gente vai aprender hoje, tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este dia, obrigado por esta escola dominical diferente, Pai, mas que Tu tem nos dado, Senhor, para não ficarmos distantes, Senhor, da Tua palavra, nem das histórias, nem das lições que as tias têm contado para nós. Obrigado, Senhor, pela Tua iluminação, pelo Teu cuidado. Obrigada porque o Senhor tem dado saúde para cada um de nós, tem nos livrado do mal. Abençoa, Senhor, tudo que vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu vou tentar fazer uma coisa diferente aqui, vamos ver se vai dar certo. A gente vai contar hoje sobre parábolas. Vocês sabem o que são parábolas? Já ouviram falar sobre as parábolas que Jesus contava? Então, a gente vai falar sobre essas parábolas, que eram histórias que Jesus contava para que as pessoas entendessem algumas lições. Umas pessoas entendiam, outras não entendiam. Eram tipo histórias meio secretas, complexas, mas que tinham relação com o que ele queria falar. E depois ele sempre explicava isso daí para os discípulos ou para aqueles que acompanhavam ele, tá? Então, hoje a gente vai conhecer algumas parábolas que falam sobre um reino. Quem aqui gosta de história de reis? Eu gosto muito de história de reis, de castelos, de medievais, que tem príncipe, princesa, eu gosto muito, adoro, assisto sempre, tá? Então, a gente vai falar sobre um reino especial, que é um reino mais importante do mundo, que já existe há muitos e muitos e muitos anos e vai existir para sempre. Vocês já viram um reino que existe para sempre? Geralmente os reis morrem e lutam na guerra e vem outro rei e substitui aquele, mas a gente vai falar de um reino que é eterno, que nunca acaba. Então, a gente vai falar sobre as parábolas do reino de Deus. Já dei uma dica, hein? Então, primeira parábola, a gente vai falar que é uma parábola diferente e até um pouco difícil. Será que vocês vão entender? Vamos lá. Essa parábola está lá no livro de Mateus, capítulo 13, tá? É a parábola do fermento. Fermento? Quem aqui sabe o que é fermento? Fermento é uma coisa que é um ingrediente que a gente usa para fazer comida. Vocês sabem o que é o fermento? Vamos ler primeiro o versículo e a tia vai explicar. Vamos lá. Diz assim, lá em Mateus 13, versículo 33. Disse-lhes outra parábola. O reino de Deus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Fermento? O que é que Jesus quis falar com isso? O reino de Deus e fermento, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? A gente vai aprender, vamos lá. Então, o fermento é um ingrediente usado para fazer alguns alimentos, entre eles o pão, o bolo. A tia trouxe aqui uma imagem e vai explicar para que serve o fermento, certo? O fermento é um ingrediente que vem nos potinhos assim, bem pequenininhos. Eles são branquinhos, igual o sal e a farinha, certo? E ele faz parte da massa. Para que serve o fermento, vocês sabem? O fermento serve para que a massa cresça. Vocês já viram um pão grande e um pão fininho? Então, o que diferencia o pão não é a farinha.
o tamanho do pão que vai lá no ingrediente. Usa farinha, usa leite, usa ovo e usa fermento. A farinha sempre vai muita farinha. E o fermento, vocês viram como o pote é bem pequenininho? Então, o fermento vai bem pouquinho, geralmente uma colherzinha. E ele faz parte desses ingredientes. O fermento serve para uma coisa muito importante, que é fazer a massa crescer. Então, aí a tia mostrou duas diferenças de pão, por exemplo. Um pão grande, bem fofinho, que é um pão que usa fermento. Quando a gente usa fermento, o pão cresce e fica fofinho. E embaixo tem outro pão. Isso também é pão, esse fininho aí. É um pão que não tem fermento. Então, ele fica como? Fino, ele não cresce. A massa fica bem fininha e reta, tá? Então, o fermento serve para fazer a massa crescer, tanto no pão como no bolo. Você vê quando põe no fogo, já viu o bolo crescendo? O bolo cresce, 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 até assar. Então, o fermento serve para fazer crescer, tá? E Jesus fez uma comparação com esse fermento. Antes de a gente falar sobre o que tem a ver o fermento com o reino de Deus, a gente vai entender o que é esse reino dos céus. O que é o reino dos céus, o reino de Deus? Vocês sabem dizer que reino é esse? Explicar como foi que ele surgiu? E será que ele ainda existe? Será que ele acabou? Será que quem faz parte desse reino? Vocês sabem? Então, é uma história que eu tenho certeza que vocês sabem. A gente vai falar o que é o reino de Deus. Bem, para ter um reino, tem que ter o quê? Um rei. Um rei. E esse reino dos céus, o reino de Deus, quem é o rei desse reino? Vocês sabem? É o próprio Deus. Essa imagem eu gostei porque ela reflete duas coisas que Deus é. Ele é um Deus forte e corajoso, né? Dois atributos de Deus, dois atributos importantes de Deus. Deus tem várias qualidades, atributos. Mas aí nessa imagem, ele é um rei forte, forte e poderoso. E também lá embaixo, se vocês conseguem ver, tem uma imagenzinha que forma o desenho de um cordeiro, que representa a pureza e a santidade de Deus. Então, o rei desse reino, ele é forte e corajoso, mas ele também é santo e puro, tá? Esse reino de Deus, ele existe sempre, desde sempre. Mas, vocês acham que no reino de Deus tem mais gente? Tem súditos? Tem. Vocês sabem quem são os súditos? Os súditos são as pessoas que vivem no reino e que prestam obediência ao rei, tá? São os súditos do rei, aquele que obedece ao rei. Então, como foi que Deus... Quem são esses súditos do reino de Deus? Bem, Deus tem alguns súditos, algumas pessoas que estão abaixo da superioridade dele. Que são, entre eles, as criaturas, as coisas que Deus criou. Vocês lembram? Então, a gente vai lá para aquela história, a primeira história que a gente revisou esse ano, que é sobre a história da criação. Então, Deus, ele tem o seu reino, tá? É um reino poderoso, não é esse reino aí que eu pus para exemplificar, mas ele é um reino poderoso, grande, que é eterno e que não tem fim. Imagina um reino que não tem fim. Você olha e o reino não tem fim. Então, os súditos do reino de Deus são as suas criaturas. Lembram da história lá do Éden, que Deus criou todas as coisas? Então, as plantas, os animais fazem parte do reino de Deus, assim como o homem e a mulher também faziam parte do reino de Deus. E sabia que Deus via todo dia? Imagina o rei vir todo dia e conversar com seus súditos. Todos os dias ele descia lá do seu trono e vinha conversar com eles, saber como eles estavam, orientar eles. E Deus se alegrava muito com eles. Então Deus, ele todos os dias vinha o próprio rei conversar com Adão e Eva. Eles tinham comunhão, né, com Deus direto, o próprio Deus, eles viam, eles tinham comunhão com eles. Mas o que foi que aconteceu nessa história? Será que Adão e Eva não ficaram para sempre lá? O que foi que aconteceu? Aconteceu algo que fez com que as pessoas não foram expulsas do reino de Deus. Elas não podiam mais fazer parte do reino de Deus. O que foi que aconteceu? Vocês lembram?
Aconteceu o quê? Essa serpente lembra o que a vocês? O que foi que aconteceu com esse reino que fez com que os homens fossem expulsos do reino de Deus? Aconteceu o pecado. Lembra da história do pecado? Eva e Adão comeram da fruta que Deus disse que não podia comer. E aí, o que aconteceu com eles? Lembra que a tia falou que Deus, o rei, ele era forte e corajoso, mas ele também é puro e santo. Então, se Deus é santo, ele não admite o pecado. E ele não pode conviver com o pecado. Então, por causa do pecado de Adão e Eva, eles foram expulsos. Estavam fora do reino de Deus agora. Não podiam mais estar lá dentro. E eles estavam o quê? Proibidos. Então, toda a humanidade agora estava proibida de entrar no reino de Deus por causa do pecado, certo? Quem tem pecado não pode fazer parte do reino de Deus. Então, eles foram proibidos de entrar. Ninguém entra mais no reino de Deus sem a autorização dele, certo? Mas Deus, ele ama muito o homem e ele mesmo colocando eles para fora do reino, ele prometeu que um dia ele mandaria alguém que restauraria a vida do homem e aí o homem poderia voltar a participar desse reino. Vocês sabem quem foi esse homem que veio restaurar esse reino que Deus prometeu? Sabe, não sei quem sabe. Então, Deus prometeu um restaurador que libertaria o homem do pecado e aí a gente poderia voltar a fazer parte do reino de Deus. Então, Deus mandou quem? Deus mandou Jesus. Jesus era o restaurador, aquele que daria ao homem de novo o acesso. É como se Cristo fosse a chave que abrisse a porta do reino e agora a gente pode entrar no reino de Deus de novo e desfrutar daquele reino eterno, cheio de coisas maravilhosas. Imagina, Jesus, ele é a porta que faz a gente entrar no reino. Legal, hein? Então, Deus mandou Jesus. E aí, como é? Então, Jesus veio e tal, mas como é que a gente vai entrar por causa de Jesus? A gente vai entrar por causa do sacrifício de Jesus. Com o sacrifício de Jesus, Deus pôde perdoar os nossos pecados, porque Jesus era puro, não tinha pecado. Através do seu sacrifício, ele veio e nos libertou do pecado. E como é que a gente faz agora para poder entrar no reino de Deus? Será que só por Jesus ter vindo? Sim, por Jesus ter vindo é o principal. Sem ele, a gente não pode entrar no reino de Deus. E como é que a gente faz para entrar no reino de Deus, então? A gente vai... Duas coisas principais. Primeiro, a gente precisa crer que Jesus é o nosso Salvador, não é? Que ele veio e nos salvou. E a segunda coisa importante é que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Lembra? Com pecado não pode entrar no reino de Deus. O homem vai deixar de pecar? Não, mas a gente precisa se arrepender e crer que Jesus nos salvou dos nossos pecados. Assim, a gente vai poder entrar e viver para sempre nesse reino de Deus, junto com ele. Então, por Jesus, agora a gente pode entrar no reino de Deus, sim. Não agora, fisicamente, eu quero ir para o reino de Deus, vamos? Não. A gente pode entrar, ele garante a nós a vida eterna. Um dia, quando a gente partir, morrer, a gente tem a garantia de que a gente vai fazer parte desse reino para sempre junto com Deus. Imagina que legal. Então, é uma esperança, é a melhor esperança que a gente tem, que a vida da gente não vai acabar aqui. A gente vai para um reino, quando a gente sair dessa vida aqui, a gente vai para um lugar muito melhor, um lugar que tem as coisas mais maravilhosas de todo o universo, maior do que o universo, na verdade. Além do universo que a gente nem pode imaginar de tão bom que é, tá? Então, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus é o nosso Salvador. Assim, a gente pode voltar para o reino de Deus. Tá vendo aí embaixo? Olha? Agora, as pessoinhas lá embaixo, voltando para o reino, porque elas creram que Jesus é o Salvador e pediram perdão dos seus pecados. Então,
falando sobre o reino de Deus, entendendo que o reino de Deus é um reino eterno, que é governado pelo próprio Deus, que é poderoso e forte, que não admite o pecado, mas que por Jesus a gente pode voltar para o reino dele. O que é que Jesus quis falar com o fermento? Bem, ele falou que o reino de Deus é como o fermento que a mulher põe lá dentro da massa, e aí tudo fica levedado, tudo fica cheio de fermento. E aí o que é que acontece quando a gente usa o fermento? Cresce. O que é que Jesus estava querendo dizer? A gente pode pensar em duas coisas principais. A primeira é que quando o reino de Deus entra na nossa vida, ele consegue se espalhar em todas as partes da nossa vida. Então tudo que a gente faz tem que mostrar que Deus habita na gente, que o reino de Deus chegou para nós. Então, a gente muda de forma de agir. Então, a gente não desobedece mais, a gente sabe que desobedecer é errado, a gente sabe que falar palavrão é errado, e a gente vai evitar fazer essas coisas, porque a gente entende que Deus não se agrada do pecado, lembra? E quem faz parte do reino de Deus tem que evitar o pecado. Então, quando o reino de Deus entra nas nossas vidas, o pecado ele tem que ir embora. A gente vai aprendendo que o pecado é errado. Isso vai crescendo na nossa vida. E quanto mais a gente faz, mais a gente consegue fazer, mais a gente aprende a fazer, e mais a gente deixa de fazer e deixa de pecar. E a segunda coisa é que quando o reino de Deus entra na vida das pessoas, a gente tem que falar dele para outras pessoas. Então, como é que o reino de Deus vai crescer igual o pão? Ele vai crescer quando a gente vai falando de Deus para outras pessoas e elas vão crendo e elas vão se arrependendo dos seus pecados e elas falam para outras pessoas que falam para outras pessoas. Então o reino de Deus ele começou pequenininho lá com Jesus falando e aí ele se espalhou para o mundo todo. Ele tem poder de converter pessoas, de as pessoas conhecerem a Deus e assim uma vai falando para outra e vai falando e ela vai crescendo e vai ficar igual a massa do pão lá, aquele pão bem fofinho e grande. Então, o reino de Deus, ele deve ser espalhado para todo lugar, apesar de ser, às vezes, pouquinho, às vezes num local bem escondidinho, ele tem o poder de fazer com que as pessoas conheçam e isso cresce, tá? Foi isso que Jesus quis falar. Além dessa parábola do fermento, a tia vai complementar falando sobre outra parábola pequenininha que está nesse mesmo texto, que está lá em Mateus 13, no versículo 44. Que Jesus também fala desse reino dos céus. E o que é que ele fala também nessa parábola? Fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, Jesus está falando o quê? Falou que o reino de Deus agora é como um tesouro escondido. Imagina encontrar um tesouro, hein? Tesouro aquele dos piratas que tem cheio de ouro, cheio de coisas. E que vale muito, muito, muito. O que é que Jesus está querendo falar? Um homem encontrou um tesouro e foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou aquela terra que estava o tesouro. Jesus está querendo falar que o reino de Deus é como esse tesouro que a gente encontra. Quem encontra o tesouro que é o reino de Deus, que entende que é o reino de Deus, que é mais importante do que todas as coisas. Ele quer dizer que o reino de Deus é tão precioso ou mais precioso do que qualquer tesouro que a gente encontrar. E quando a gente encontra, a gente se alegra tanto que a gente deixa tudo que tem para viver para esse reino. Então é como se a gente encontrasse um diamante, uma pedra muito, muito preciosa, com um valor que ninguém pode medir. Então, esse é o reino de Deus. Ele tem um valor que nada no mundo tem um valor como ele. Ele tem um valor da vida eterna. Então, o reino de Deus é o maior tesouro que a gente pode encontrar. E quem encontra é o mais feliz de todos os homens e mulheres do mundo. Legal, não é? Então, vocês gostaram? Vocês entenderam sobre o reino de Deus? Entenderam o que Jesus quis falar do fermento, do tesouro? Espero que sim, tá? E para acabar, a gente vai encerrar falando um novo versículo que a gente vai aprender. Vocês estão decorando esses versículos, hein? Eu sei que são vários, hein? Mas dá para decorar. Todo dia escreve no papel, quem já sabe ler e escrever.
E vai lá escrever e vai colocar no lugar para todo dia lembrar de ler e decorar. Hein? Vão pedir ajuda dos papais para fazer isso. E quem sabe seu papai ou a sua mamãe não pode ajudar vocês com a experiência e fazer uma receita e mostrar como funciona o fermento. Que tal? Fala, mãe, vamos fazer um bolo ou um pão. Eu quero ver como funciona o fermento. O que é que acontece? Será que eles conseguem fazer com vocês? É só ir na internet procurar uma receita. É bem simples, tá? Faz esse desafio para eles. Será que eles conseguem? E para acabar, a gente vai aprender esse versículo novo, tá? Vamos lá. O versículo está lá em João 6:47. E a gente vai aprender. Fala assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Foi sobre o que a gente falou hoje, né? Quem crê em Deus agora recebe o grande tesouro, que é fazer parte do reino de Deus. E aí a gente vai poder viver eternamente nesse reino. Então, vamos lá falar de novo? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. Aprenderam? Vamos aprender. Tem a semana aí toda para decorar, hein? Então, vamos orar encerrando? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta lição, pelo teu cuidado. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque hoje, Deus, através de Jesus, nós podemos fazer parte do reino, Senhor, do teu reino e teu incrível reino, tão poderoso e tão precioso para as nossas vidas. Que a gente venha entender, Senhor, de fato, o que é viver para o reino de Deus, que a gente possa falar para outras pessoas desse reino, Senhor, maravilhoso, que não tem fim. Obrigado, Senhor, por esta lição e por outras lições que ainda vamos aprender. Abençoa, Senhor, a nossa semana, abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas vidas, nos dá saúde e nos dá paz, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não pecar contra Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. É assim que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até a próxima, hein?